Vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 21 de Adar, iniciando o capítulo 36 de Likutei Amarim, livro dos Beinonim, primeira parte do Tânia. No capítulo anterior nos foi explicada a grandeza e a vantagem presente no cumprimento das mitzvot, no âmbito prático, físico, terrestre, que isso leva uma vantagem, inclusive até sobre o estudo da Torá, em função do efeito que ela desencadeia, envolvendo também o corpo físico e a alma animal energizante. Nesse capítulo, o Alter Rebbe vai continuar nos explicando. Tudo bem, nós entendemos que quando se cumpre uma mitzvah na prática, através da ação, isso movimenta o corpo, requer movimento do corpo que é energizado pela alma animal, acaba envolvendo também a alma energizante animal como o corpo. Mas qual a grande vantagem nisso? Qual a grande importância disso? Né? Por que é tão fundamental? Por que é tão imperativo atrair a luz da Shekhinah, a luz da presença divina também sobre o corpo físico e sobre a alma animal energizante? Por que isso é tão fundamental? O que aconteceria se essa Shekhinah, se essa luz da Shekhinah fosse atraída somente sobre a alma divina? Mas há um acréscimo de revelação divina. Por que isso ainda não é bastante? Por que isso tem que chegar a envolver também o lado físico, corpóreo e da alma animal energizante? Ele vai nos explicar algo aqui, um princípio fundamental e muito importante, que esclarece todo o propósito da criação, todo o objetivo da criação por parte de Deus. Quando ele vai nos elucidar que o propósito da criação consiste e consiste justamente em atrair divindade para o plano mais baixo desse mundo terrestre, e para que essa revelação divina não permaneça apenas nos âmbitos espirituais, nos campos elevados ou sagrados, mas sim que ela seja trazida até o ponto mais baixo e inferior em termos de espiritualidade, para que essa revelação divina, a luz da Shekhinah, seja atraída até o lado mais físico, corpóreo, terrestre, etc. Portanto, a partir disso nós vamos esclarecer também como em relação à pessoa não é bastante suficiente que ela vivencie santidade, espiritualidade apenas pela sua alma divina ou nos momentos de elevação, mas é necessário atrair essa santidade, espiritualidade também para o corpo, a alma animal energizante, permeá-los também, imbuí-los também dessa espiritualidade, dessa santidade, porque com isso nós estamos cumprindo o propósito e objetivo da criação do mundo. Né? Ou seja, que a espiritualidade, que a santidade não paire, não permaneça apenas nos planos espirituais e elevados, mas sim que ela seja trazida também para dentro da matéria, para dentro do aspecto físico e corpóreo, que fique não só na alma divina, mas que envolva também a própria alma animal energizante como o corpo. Nas palavras do Alter Rebbe, Vehine modat zot, ma'amar raboteinu zal, שתכלית בריאת עולם הזה הוא שנתהווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. Agora, isto é sabido, é conhecido o ensinamento dos nossos sábios extraído do Midrash Tanhumá, de abençoada memória, segundo o qual o propósito supremo com que este mundo foi criado é que o Santíssimo Bendito seja desejou ter uma morada para si nos mundos inferiores, dirá Betachtonim. Deus cria a morada justo no plano mais baixo e inferior. Por que ele quis justamente isso? Sobre esse tipo de desejos não se faz perguntas, não é? Isso não é algo suprarracional, mas assim nos diz o Midrash que isso foi um desejo divino. Não é? Para entender isso, primeiro ele vai nos dar uma introdução para esclarecer o que significa aqui inferiores em relação a Deus. Por que certos mundos são como o nosso mundo físico material? Por que são chamados de inferiores? Nós podemos entender que em termos espirituais eles sejam inferiores comparados com os planos acima, mas em relação a Deus, né, que Deus cerca tudo por igual, Deus abarca tudo por igual, Deus é infinito e ilimitado, aparentemente diante de Deus tudo se equipara, tudo é equivalente, tudo é idêntico.
Ele vai nos explicar e esclarecer primeiro o que significa inferiores. Então ele já começa nos dizendo que evidentemente o Midrash aqui está usando um termo metafórico, porque a noção de estar presente, de Deus estar presente nos mundos superiores ou inferiores, na realidade esses conceitos não são aplicáveis a Deus, porque ele, Deus, preenche todos os mundos por igual, superiores, inferiores, espirituais, materiais, já que ele preenche todos os mundos igualmente. Então para Deus não existe nenhuma variação, nenhuma diferença, como nós falamos no final do capítulo anterior também. Portanto, em relação a Deus, esse conceito, no sentido literal de inferiores, não se aplica a ele. Se a gente dissesse que existem mundos espirituais elevados onde Deus está presente de maneira mais acentuada e outros mundos mais físicos, terrestres, onde a presença de Deus não paira de forma tão acentuada sobre eles, etc. Ou seja, que lá Deus se encontra menos do que acima, Deus nos livre. Então podia-se dizer, se entender por que eles são chamados de inferiores. Mas como na prática Deus é onipresente, Deus se encontra por toda parte, não só em todo lugar aqui nesse mundo, mas em todos os planos terrestres, espirituais, sagrados, como materiais também, e se encontra de forma idêntica e equivalente, igual, já que ele preenche todos os mundos por igual. Então o que significa o conceito de inferiores em relação a Deus? Então nos esclarece o Alter Rebbe ela biura inyan que kodem shenivra olam hayahu levado yitbarach yachid umeyuchad umemale kol hamakom hazeh shebara bo haolam וגם אתה כן הוא לפניו יתברך, רק שהשינוי אלא מקבלים חיותו ואורו יתברך. Então é assim que devemos entender o assunto. Nos diz o Alter Rebbe, pois antes que o mundo fosse criado, Deus era o uno e único e preenchia todo esse espaço no qual o mundo foi criado, inclusive o nosso mundo físico terrestre, sem deixar lugar para nenhuma outra existência. Portanto, o que havia antes do nosso mundo terrestre, por exemplo, surgir e aparecer, ser criado, todo esse espaço, na verdade o próprio espaço também é uma criação. Mas na verdade, o que havia aqui? Apenas e tão somente divindade. Divindade pura é o que estava presente nesse lugar onde foi criado posteriormente o mundo. E na realidade ele nos esclarece, isso também é verdade agora. Ou seja, que agora também a única coisa verdadeira, a única existência verdadeira absoluta que preenche todo o espaço e tudo é e continua sendo apenas e tão somente a divindade, exclusivamente Deus é que está presente aqui. Então isso também é verdade agora, só que na perspectiva de Deus. Ou seja, quem está presente aqui agora exclusivamente é e continua sendo somente Deus. Mas isso só é visto e percebido na perspectiva dele, na perspectiva de Deus. Só há mudança do ponto de vista do receptor, que somos nós, para aqueles que recebem sua energia e luz. Isso em sequência aquilo que vimos também no final do capítulo passado, a luz do sol que brilha, e é a mesma luz, e uma única luz. E por que em alguns lugares ela brilha e em outros não? Porque nos outros deixaram a cortina fechada, deixaram a persiana baixada, e etc. Mas na verdade isso não implica em nenhuma variação e mudança para a própria luz solar, ou astro do sol, que é um e único, e a luz que ele produz que também é única. As variações e graduações, etc., só ocorrem em relação aos receptores. Ou seja, tudo que vai causar essa mudança, ou essa catalogação de superiores e inferiores, é apenas na nossa perspectiva, é apenas na percepção dos mundos, das criaturas, dos receptores. Então se diz, essas variações e mudanças, níveis diferentes, são apenas em relação a nós. Porque em determinados níveis a luz está mais encoberta e não brilha e não ilumina de forma tão acentuada como nos níveis mais elevados.
em relação sempre a nós. Shemekablim alidei levushim rabim amechassim umastirim oroid barach כדכתיב כי לא יראני אדם וחי וכדפרשו רז"ל שאפילו מלאכים הנקראים חיות אין רואים וכולי. Então ele nos diz, essa diferença de percepção em relação a nós, aos inferiores, ocorre porque a energia e a luz de Deus devem ser recebidas através de muitos filtros que diminuem a luz, porque nós não temos capacidade de captar a luz essencial como ela realmente é, porque isso nos ofuscaria, isso nos cegaria, isso nos tiraria da existência, nos anularia completamente da divindade. Então, para que essa luz chegasse até nós, ela precisou ser filtrada, condensada, diluída, encoberta, etc. E dessa maneira é que os mundos abaixo, as criaturas inferiores vão recebendo, podendo captar essa luz divina, que ela chega cobrindo e ocultando a abençoada luz de Deus original, como está escrito de fato na Torá, como Deus fala para Moshe, mesmo Moshe é o ser humano mais elevado, maior de todos os profetas, pois nenhum homem pode ver-me diretamente e viver. Nenhuma criatura, nenhum homem, por mais sagrado que ele seja, por mais elevado que ele possa estar, não é capaz de absorver, de captar divindade e sobreviver. Por isso, para nós, a luz divina sempre tem que vir encoberta, sempre tem que vir oculta, diluída, e escondida, e como explicar os nossos sábios, isso não é somente para nós criaturas humanas, mas para todos os seres e criaturas mesmo, as criaturas celestiais mesmo, os seres espirituais, como de fato disseram os nossos sábios de abençoada memória, que mesmo os anjos denominados Hayot, se descreve nas profecias, esses anjos que, por assim dizer, carregam o trono celestial, anjos de um nível espiritual muito elevado, porém eles tampouco, eles não veem a glória de Deus, seja mesmo essas criaturas espirituais, não têm capacidade de chegar à luz divina na sua forma mais autêntica, porque isso seria demasiado para elas, elas não resistiriam. Por isso a luz tem que ser condensada e, portanto, para aquelas criaturas, quanto mais a luz divina foi condensada, na percepção das criaturas, elas vão se tornando, vão sendo definidas como criaturas inferiores, ou seja, que o grau de revelação da luz divina para elas é diminuto, é mais condensado, é mais diluído. Por isso, em termos espirituais, as criaturas são chamadas, essas criaturas vão ser chamadas de criaturas inferiores. Esses mundos vão ser chamados de mundos inferiores. Na realidade, em relação a Deus, tudo é igual. Pode ser desde o maior anjo celestial até uma pedra inanimada aqui nesse plano. Em relação a Deus não há mudança, não há variações, não há câmbio, etc. Não há acréscimo nem diminuição. Essa definição de mundos inferiores, portanto, que Deus queria ter uma morada nos planos, nos mundos inferiores, essa definição de mundos inferiores é em relação a nós, na nossa percepção, ou seja, que para nós, para as criaturas desse mundo, existe uma revelação da luz divina mais condensada, mais ocultada, mais encoberta, e como nós vamos ver no nosso plano físico, terrestre e material, essa luz é praticamente ocultada por completo. De qualquer maneira, o que nós vimos é que os mundos recebem a luz divina por trás de um véu para capacitá-los de absorver algo dessa energia. Por isso, nesses mundos não se percebe a divindade de forma tão explícita, mesmo no mundo de Briá, da criação. Não se percebe divindade como no mundo acima de Atzilut, que é o mundo da emanação, onde tudo está unificado com Deus. Mas todas essas variações nós falamos apenas em relação a nós, enquanto que em relação a Deus, é claro que esses véus, essas coberturas, essas cascas, o que for, não obscurecem, não encobrem coisa alguma, por isso, para ele, todos os mundos e criaturas são iguais. Portanto, em relação às criaturas que nós falamos que existem, se existem mais encobrimentos, mais ocultações nos mundos inferiores, mais do que nos mundos superiores, isso ocorre porque a criatura não tem capacidade de ver ou captar divindade de forma assim direta, e por isso essa luz precisa ser mais condensada, mais ocultada.
E isso é o que acontece nesse processo chamado de Ishtalshelut, de desencadeamento da energia divina pelos universos espirituais, pelos níveis das criaturas, que isso vai seguindo uma sequência onde essa luz vai se diminuindo e se condensando cada vez mais. Isso que nos explica o Alter Rebbe, vezeu inyan ishtalshelut haolamot viridata mimadriga lemadriga al yedei ribuy halevushim hamastirim haor ve'achayut shemimenu yitbarach. Ele nos fala que esse encobrimento de Deus é causado pela cadeia de mundos espirituais descrita na Kabbalah, os quais são rebaixados de degrau em degrau, vai havendo um rebaixamento gradual da luz e energia divina revelada, de plano para plano, de mundo para mundo, através de muitos filtros que escondem a energia e a luz de Deus, até ocorrer ocultação suficiente para este mundo muito físico e material ser criado. Então isso foi um processo de diminuição, condensação, diluição dessa luz divina. Então isso já explicamos algumas vezes, que isso é chamado de Ishtalshelut, cadeia, como uma cadeia de uma corrente que se desencadeia para processar o fluxo da luz, energia, a revelação divina, e assim como uma corrente é composta de aros, de elos, né, um halo ligado ao outro, e de um aro surge o outro, assim também isso indica o descenso, a descida gradual de um nível espiritual para um nível mais baixo. Isso vai se processando em inúmeros níveis e graus. Então assim também ocorre com o processamento, desencadeamento da corrente de energia de luz divina entre esses universos espirituais, que sempre do ponto mais baixo do mundo acima, do mundo mais elevado, acaba se derivando o ponto mais alto do mundo inferior a ele, espiritualmente, e assim por diante. E nesse desencadeamento vão surgindo cada vez mais ocultações, cada vez mais encobrimentos, cada vez mais condensações da luz divina, até chegar nesse mundo nosso, até essa luz ser tão encoberta, essa energia divina ser tão oculta, a ponto de poder surgir um mundo como o nosso, onde se parece ver e sentir de forma cognitiva a matéria com substância, e o lado espiritual e divino ser ignorado por completo. Então, até ocorrer uma ocultação suficiente para esse mundo muito físico e material ser criado. Vehu atachton bemadriga, shein tachton lemata mimenu, beinyan hester oro yitbarach, vechoshech kaful umchupal, ad שהוא מלא קליפות וסטרא אחרא, שהם נגד השם ממש, לומר אני ואפסיוד. Então aqui, até chegar aqui, o encobrimento foi tão grande, tão forte, tão acentuado, que esse mundo físico é o degrau mais baixo da cadeia de mundos espirituais, dado que não existe nada mais baixo do que ele, do que esse nosso mundo onde nós habitamos, esse mundo terrestre, físico, material. Não existe nada mais baixo do que ele pelo grau de ocultação da luz divina, porque aqui é o máximo de ocultação da luz divina. Uma pessoa pode chegar aqui e ignorar a Deus, ele pode se declarar ateu, ou pode contestar e negar a existência de Deus. Então aqui existe uma escuridão dobrada e redobrada. E ele nos diz que em função disso, em resultado da ausência da luz divina aqui nesse mundo, então o que acaba predominando e prevalecendo nesse nosso universo? Quem toma conta? As klipot preenchem este mundo, as chamadas cascas, que encobrem e obstroem e ocultam todo o campo da santidade, da divindade, etc., elas que prevalecem nesse mundo, a ponto do nosso mundo dele estar cheio de klipot e sitra achra, como já falamos sobre isso também no capítulo 33, o nosso mundo está repleto das chamadas cascas e do lado contrário da Kedushá, que são inteiramente contrárias a Deus. E qual é a característica da Sitra Achra do lado oposto à divindade, que ignora a divindade, afirmando nas palavras do profeta Isaías 47, eu existo e não há ninguém além de mim. Ou
seja, isso da petulância e arrogância da criatura, poder se considerar autossuficiente, se considerar autônoma e independente de Deus, achando que ela é dona da sua vida, ou ela se criou, ou ela pertence à vida e etc. Eu existo, eu sou mais eu, e não há ninguém, não há nenhuma outra força atuante além de mim. Isso é o que caracteriza o campo contrário a que do chá se traja. Isso é em decorrência das clipotas, das cascas que ocultam, escondem totalmente a divindade. E no nosso plano físico terrestre material, isso se encontra na forma máxima e mais acentuada, a divindade completamente encoberta. Isso dá vazão às criaturas acharem que elas são o que são. Então ele nos diz, tão fortes e intensos foram os encobrimentos, as ocultações, até que foi criado esse nosso mundo material, no qual não brilha, não ilumina nada de divindade, e mais do que isso, esse mundo acaba sendo repleto, ficando repleto das chamadas cascas, que são contrárias a Deus, que se autopromovem, ostentando existência, prepotência, etc., existência própria, achando que elas que existem e o resto não existe, negação de Deus totalmente. Uma vez que aqui nesse mundo não há nenhuma revelação divina, por isso esse mundo é considerado o mais inferior de todos, o plano mais baixo e inferior em termos espirituais, porque criaturas de outros mundos, seja anjos, almas ou o que for, algumas reconhecem mais, outras reconhecem menos a Deus, mas todas reconhecem, em todos esses mundos ainda há algum grau de revelação divina, diferente do nosso plano. Por isso o nosso plano é considerado o mais baixo e inferior de todos. Enquanto ainda há algum nível de revelação divina, como nos planos acima, então nós podemos ainda dizer que há algo abaixo deles. E o que é abaixo deles? Onde não há nenhuma absoluta revelação. Então, está falando com o próprio, somos nós mesmos. Nosso mundo é o mais baixo, não há inferior abaixo dele. Então, aí vem aquilo que nos diz o Midrash, sabe onde reside o propósito divino na criação, sabe qual é o objetivo final de toda a criação. O objetivo da criação não era o mundo de Atzilut, não era o mundo da emanação, nem o mundo da criação não eram os anjos, não eram as almas, etc. Onde reside o propósito da criação? Justamente no plano mais baixo em relação às criaturas, onde as criaturas que vivem naquele plano não veem nada de divindade, e a divindade se encontra totalmente oculta e encoberta, ou seja, nesse plano inferior nosso, onde nós habitamos, aqui reside o objetivo e o propósito da criação de todos os universos espirituais e o material também. Ou seja, que o objetivo consistia em trazer revelação divina, quando se fala produzir uma morada para Deus nesse mundo material, significa atrair revelação divina dos mundos superiores, que ela se manifeste mesmo aqui, nesse plano inferior. Isso que prossegue o Alter Rebbe nos dizendo, Vehinei tachlit ishtalshelut haolamot viridatam madriga lemadriga eina bishvil olamot elyonim hoil velahem yerida meor panav yitbarach. Ele nos fala que a ideia de dirá betachtonim, morada para Deus no mundo inferior, ela ensina a nós que o propósito supremo da cadeia de mundos espirituais e seu rebaixamento progressivo de degrau em degrau, conforme a gente explicou anteriormente, isso não é voltado para os mundos superiores. Então o objetivo não é o que se encontra nos mundos superiores. Por quê? Porque mesmo esses mundos superiores representam um rebaixamento da luz da face de Deus. Em Atzilut mesmo no mundo mais elevado, a revelação divina não é tão intensa como aquilo que está acima de Atzilut, a essência divina antes da existência de qualquer tipo de mundo. E Deus não teria feito a criação inteira apenas para obter o rebaixamento da sua luz. Então, com certeza, nada foi criado para que apenas a luz fosse diminuída e rebaixada. Ninguém entra num negócio para ter prejuízo, para diminuir. Então, já que em todos os mundos, mesmo nos mundos superiores, elevados, espirituais, há um descenso,
há uma diminuição da luz divina em relação à essência anterior, então não podemos dizer e afirmar que o objetivo da criação está baseado neles. Portanto, ele nos fala, antes dos mundos terem sido criados, havia uma revelação intensa, havia apenas divindade, mais nada, etc. O mundo, a palavra Olam vem da raiz Helem, que significa encobrimento. Então, surgimento de qualquer tipo de mundo já implica em ocultação, encobrimento da luz divina. Portanto, a criação dos mundos, com a respectiva revelação divina presente e manifesta em cada um deles, não pode ter sido para que haja uma diminuição da luz, para que haja um ocultamento, etc., um descenso dessa luz. Isso, na verdade, ocorre até mesmo nos mundos superiores espirituais e sagrados. Mundos Yetzirah, Briah, mas até mesmo no mundo de Atzilut, ou até mesmo aquilo que está acima de Atzilut no campo da emanação. Tudo isso já é uma diminuição em relação à essência divina propriamente dita. E não podemos dizer, quer dizer, não é nem só que não tem lógica, mas é inadmissível dizer que a criação veio para diminuir algo. No que consiste então o objetivo? Ela tachlit hu olam hazeh atachton. Diz o Alter Rebbe, então somos obrigados a concluir de modo contraintuitivo, que por incrível que pareça, a gente poderia imaginar onde está o objetivo, quem é mais sagrado, quem é o ator principal, será que são os grandes anjos, as almas sagradas desincorporadas, etc. Mas não, vem a conclusão para nós, somos obrigados a concluir que o propósito de toda a criação deve ser voltado para esse mundo físico inferior. Por incrível que pareça, é aqui que se encontra o objetivo divino, aqui que se encontra a vontade de Deus, que justificou e causou toda a criação. Pois antes que qualquer mundo fosse criado, isso é o que surgiu na vontade de Deus. Qual era o objetivo dele? Que Deus queria ter um sentimento de satisfação na Hatruach, com a obediência da sua vontade, aqui embaixo no mundo físico. Isso é o que causaria satisfação a Deus. Portanto, ele nos diz, o propósito da criação reside justamente aqui nesse plano inferior, porque aqui nesse plano não há revelação divina. Portanto, aqui não se fala que houve um descenso da luz divina que desceu. Não, aqui simplesmente não há revelação divina. Bom, então para que esse mundo, nosso mundo foi criado e dessa forma, com obscurecimento total, ocultação total de Deus? Por quê? Porque queria se preparar um cenário que possibilitasse algo grandioso, algo transformador, algo transcendental, ou seja, que aqui acontecesse algo inédito, completamente novo, uma revelação divina transformando a escuridão espiritual em luz, uma revelação divina efetuada pelas criaturas inferiores desse mundo, criando essa luz divina que, como nós vamos ver, esse tipo de luz divina e revelação, ela transcende, ela supera, ela excede, ela é mais elevada até do que essa luz divina original. Por quê? Porque ela foi obtida no meio das trevas, da escuridão espiritual, foi transformada. Então ele nos diz, Shekach ala birtzono itbarach liot nachat ruach lefanav itbarach, kad itkaf yasitrach rabeitapech hashoch alinehora, como nós dissemos que essa foi a vontade e desejo de Deus, que ele obtivesse satisfação justamente quando o mal, que existisse mal, mas que esse mal fosse rechaçado, que existisse escuridão, mas essa escuridão fosse dissipada, que houvesse trevas espirituais, mas que elas fossem transformadas por nós. Isso iria causar satisfação a Deus. Assim ele criou o mundo com esse propósito e dessa maneira nós cumprimos a vontade divina. Portanto, a escuridão espiritual do nosso mundo, onde não há nenhuma revelação divina, muito pelo contrário, ela foi criada de forma tal, para quê? Para ser transformada, para ser corrigida através do nosso trabalho, do nosso esforço. Isso não é uma coisa fácil. Isso é o que causa satisfação para Deus, e para isso Deus criou o mundo.
Ou seja, que através dessa transformação da escuridão em luz, nós conseguimos fazer brilhar, nós atraímos uma luz transcendental, uma luz muito mais elevada do que a luz presente no mundo de Yetzirah, de Briah, uma luz divina mais elevada do que a luz presente em Atzilut, que é uma coisa sublime e suprema, uma luz mais elevada do que os planos transcendentais até acima dos 4 mundos, etc. Conforme está escrito que existe um Itaron Naor, Minachosher, existe a vantagem daquela luz que vem da escuridão, ou vem a partir da escuridão que foi transformada. Essa luz é uma luz muito mais elevada. Portanto, os mundos superiores são mundos nos quais existe um grau mais forte ou menos acentuado de revelação divina, mas são mundos espirituais nos quais há revelação divina. Portanto, onde é possível transformar a escuridão em luz? Apenas no nosso mundo, onde não há nenhuma revelação divina, onde paira a escuridão total, onde não há nenhuma luz, nenhuma revelação. Então, justamente nesse mundo materialista, esse mundo repleto de escuridão espiritual, aqui nós podemos produzir esse efeito magnífico de transformar a escuridão em luz. E o Alter Rebbe, ele vai nos explicar em seguida qual a vantagem que existe nessa luz que é proveniente da escuridão. Ele nos diz, ou seja, desde que a obediência à vontade de Deus nesse mundo causa subjugação, itkafia da Sitra, e a transformação, que é a etapa da escuridão em luz, de maneira que a luz infinita de Deus pode brilhar no lugar da escuridão e Sitra Achra, que antes enchiam completamente este mundo inteiro. Isso é uma grande novidade, isso é algo inédito, isso é algo totalmente, não é, algo paradoxal. Isso é um milagre. Isso é, imagina, transformar a escuridão, a matéria, convertê-la em espiritualidade, em santidade e assim por diante, né? E é para realizar esse trabalho espiritual dificílimo, mas para isso nós somos criados, para isso esse mundo foi criado, ao resplandecer nesse mundo físico, que anteriormente era dominado pela Sitra Achra, pelo lado oposto da santidade. Quando vai resplandecer nesse mundo a luz de Deus, então ela vai brilhar com mais dignidade, mais poder, e com a vantagem da luz proveniente da escuridão, nas palavras de Eclesiastes do rei Salomão, cujo fulgor dessa luz é mais intenso do que a luz que irradia nos mundos superiores. Por quê? Porque nos mundos superiores ela ilumina através de muitos filtros e da ocultação da face de Deus, que escondem ou ao menos encobrem a abençoada luz infinita. Enquanto que nós vamos ver que essa luz que acaba sendo revelada aqui nesse plano terrestre é uma luz sem filtros, sem limitações, sem ocultações. De qualquer maneira, ele nos diz que esse seria o objetivo. Então, prosseguindo, o Alter Rebbe está nos explicando como esse nosso plano inferior em termos espirituais, mundo físico material, como ele consiste no objetivo final e derradeiro de toda a criação divina. Que o propósito de Deus se encontra justamente nesse plano inferior. Então, e ele nos explicou porque em contraste aos mundos superiores, onde lá, por mais que exista revelação divina, revelação espiritual num nível mais elevado, porém essa revelação também é de uma luz que já foi diminuída e condensada. A diferença é o quanto ela foi diminuída, o quanto ela foi ocultada. No mundo de Atzilut, na emanação, ela foi menos ocultada. Nos mundos seguintes, Briah, ela mais condensada, mais encoberta. Abaixo disso, Yetzirah, ela é mais limitada, ainda mais diluída, e assim por diante. Portanto, em todos os planos superiores, por mais que eles são mais elevados que o nosso, a luz divina, a revelação de Deus, sempre está condensada e diminuída. No nosso plano,
é claro que a luz está condensada e diminuída, e não somente isso, ela está totalmente encoberta, totalmente oculta, ela nem é perceptível, ela passa ignorada. Portanto, como nós podemos dizer e afirmar que justamente o nosso mundo é a finalidade e o objetivo de tudo? Então isso que estava nos explicando o Alter Rebbe, que Deus queria o nosso mundo físico, terrestre, materialista, assim como ele é, justamente para possibilitar o nosso trabalho espiritual de desenvolver Kedushá, santidade, dentro da matéria, no plano terrestre, imbuindo o próprio corpo físico de santidade, de elevação. E nisso consiste o objetivo divino, e através disso, justamente através desse tipo de trabalho, ou seja, era necessário haver a escuridão total para que a gente viesse e transformasse essa escuridão espiritual em luz, para que a gente dissipasse essas trevas espirituais, atraindo e manifestando aqui a revelação divina da essência de Deus. E mais ainda, essa luz que é proveniente, é decorrente da própria escuridão, ela tem uma elevação maior e superior. Portanto, se fala que justamente através desse nosso trabalho aqui nós vamos resgatar, nós vamos tirar o véu, nós vamos descascar, retirar as cascas que encobrem sobre a divindade. E quando realizarmos esse trabalho, quando concluirmos essa missão espiritual, que é a missão do ser humano aqui nesse mundo terrestre, com isso nós vamos possibilitar que se revele, se manifeste aqui a luz total divina, a luz da essência de Deus, sem condensações, sem ocultações, sem limitação, sem diluição, diferente do que acontece nos planos superiores. Portanto, por enquanto os planos superiores são mais elevados em termos de elevação espiritual, sem dúvida, do que o nosso. Porém, o objetivo era que nós trabalhássemos nesse plano totalmente encoberto, oculto, e quando nós levarmos a cabo essa missão, esse trabalho, executarmos esse trabalho espiritual, com isso nós vamos estar possibilitando que se revele aqui, justamente aqui, somente aqui, essa luz divina, original, autêntica, sem condensações, sem limitação, e ela vai ser fruto da transformação da própria escuridão em luz. Portanto, se fala que o objetivo reside justamente nesse mundo, porque nos outros mundos há uma descida, há uma diminuição da luz, e o objetivo da criação, com certeza, não é uma diminuição. O objetivo é um acréscimo, não é? Todo mundo entra num negócio para sair lucrando. E aqui se diz que esse acréscimo de revelação divina, onde vamos conseguir trazer não só a luz original de Deus, na sua forma mais genuína e autêntica, sem encobrimento, mas trazer nesse plano físico aquilo que era, ou aquilo que é inviável, que não é possível de acontecer até hoje, nem Yatzilut, Briah, Yetzirah, etc., através do nosso trabalho espiritual, vai acontecer justamente aqui no plano físico. Isso significa criar a morada para Deus no plano inferior. Portanto, se fala que no final das contas, aqui nesse mundo, vai brilhar a luz divina na sua forma genuína, autêntica, sem condensação, sem diminuição, sem qualquer simsum, sem qualquer contração. Enquanto que essa luz nos mundos superiores, como nós falamos, ela só ilumina através de encobrimento, de diminuições. E isso obrigatoriamente é assim, porque se essa luz, ou seja, nos mundos superiores, por que ela só brilha e ilumina com diminuições? Como já explicamos, porque se não houvesse essa condensação, ocultação, os mundos desapareceriam. Ou seja, a luz divina seria tão intensa, a sua revelação, que só apareceria o Criador sem dar margem para a criatura. E as criaturas todas se anulariam e cancelariam totalmente na prática diante de Deus, do Criador. A novidade é que, por isso, o nosso mundo é totalmente encoberto, totalmente oculta a luz divina. A novidade vai ser que, quando essa luz for revelada aqui, mesmo nós, no nosso estado de criatura, mantendo a nossa identidade, a nossa individualidade, mesmo assim vai se produzir esse milagre, essa façanha, ou seja, nós vamos conseguir
mesmo no estado nosso individual de criaturas, vamos conseguir atrair a revelação divina máxima do Criador, sem nos anularmos, sem isso nos destruir, sem isso nos cancelar nossa identidade. Ou seja, aqui, aí se fala que vai aparecer e surgir a luz vantajosa, a vantagem, a superioridade dessa luz, quando ela vem, a proveniente e derivada da própria escuridão. Isso ele nos diz, é o sentido profundo do conceito, do objetivo da criação, Nitaveh HaKadosh Baruch Hu Liot Lo Dirah Betachtonim, que Deus desejou possuir uma morada aqui no plano inferior. Então, se nós tomarmos como exemplo, como analogia, um rei de carne e osso, então o rei, quando ele sai e se apresenta diante do povo, ele sai vestido a caráter dentro do protocolo, talvez ostentando sua coroa, ou talvez segurando o seu cetro real, ou etc., ou enfim, dependendo de cada ocasião, ele se veste de acordo, porque ele projeta uma imagem diante do povo, diante dos súditos. Pode ser, e realmente de fato assim acontece, quando o rei se encontra apenas com sua corte ou com seus ministros, então ele se adapta, então pode ser que aí o protocolo é diferente e as suas roupas, suas vestimentas, ele se apresenta de uma outra maneira, ou quando ele está com seus conselheiros mais íntimos, pode ser que ele está mais menos a rigor, mais à vontade, etc. Em cada situação, portanto, o rei se adapta na sua apresentação, na sua forma de se apresentar, de acordo com a situação, de acordo com aqueles que o cercam, que o rodeiam, né? De acordo com o nível de proximidade ou intimidade que ele tem com eles. Porém, se fala que quando o rei está na sua própria casa, no seu lar, no palácio, ou dentro do seu cômodo, na intimidade do seu quarto, lá todas as vestimentas, caem as vestimentas, lá o rei não precisa se apresentar para ninguém, ele não precisa se adaptar na sua apresentação para ninguém, lá ele está plenamente à vontade, ele é quem ele é. Ou seja, está revelada a sua própria essência, não é apenas o que ele projeta, o que ele demonstra, ou o que ele veste, etc. Mas sim, dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro do seu quarto, no seu cômodo íntimo, lá está revelada e manifestada a essência do rei, assim como ele é. Independente de roupagem, de vestimentas, de apresentações, do que ele ostenta e etc. Porque aqui ele não está se revelando para ninguém, mas ele está sendo exatamente quem ele é. Seguindo esse exemplo, essa analogia, assim a gente pode projetar acima também, dizendo que o modo que Deus se revela e se manifesta em cada um dos universos superiores, universos espirituais, sempre é através de algum tzimtzum, através de alguma condensação e limitação, ou seja, que Deus, por assim dizer, adapta a sua revelação, condensa a sua revelação de acordo com a capacidade das criaturas daquele mundo, de acordo com o nível espiritual daquele universo em cada mundo, em cada nível, em cada patamar, de acordo com sua capacitação, né? Então daí sim, são menos vestimentas ou mais véus e coberturas e mais vestimentas. Porém se diz que o Tachles, o objetivo é a morada, por assim dizer, onde Deus se encontra em casa. O que significa se encontra em casa? Qual é essa metáfora? O que diz essa analogia? Seja que Deus esteja à vontade, por assim dizer, a sua essência manifesta, sem roupagem, sem embalagens, não é? Sem vestimentas, sem cobertura, sem tzimtzumim, sem encobrimentos e ocultações que encobrem sobre a sua real essência. Então, por mais que os mundos supremos, os mundos superiores recebem a luz divina através de vestimentas, e assim tem que ser, porque se, como nós dissemos, porque se assim não fosse, eles não resistiriam, se anulariam por completo. Mas no final das contas se diz que justamente, paradoxalmente, nesse mundo baixo e inferior em termos de espiritualidade, no final das contas é aqui que vai se manifestar a essência de Deus, sem os véus, sem os encobrimentos, sem as ocultações, sem os tzimtzumim. Isso que segue nos dizendo o Alter Rebbe,
Velazé Natan Akadosh Baruch Hu. Como que vai acontecer isso? Aquilo que todos os mundos não conseguem suportar e resistir, sem ocultações e sem encobrimentos, porque essa luz é tão intensa que ela ofuscaria, não só que ofuscaria, cegaria, não só que cegaria, anularia por completo a criatura, e mesmo as criaturas mais elevadas, anjos, almas, sefirot, etc. Então, como é possível que justamente aqui, através do quê? De que maneira vai se produzir isso? Que justamente nós, seres humanos mortais de carne e osso, criaturas corpóreas, né, carnais, nós vamos captar divindade na sua maior revelação, com toda a sua intensidade, na própria essência. O que torna isso possível? O que viabiliza? O que produz esse milagre, essa façanha impossível? Né? Que isso seria, assim como é impossível colocar o infinito dentro do finito, o ilimitado dentro do limitado, da mesma maneira, como pode ser que a criatura vai poder captar, a criatura física, e ainda mais a criatura limitada como nós, limitada não só em termos físicos, mas na nossa capacidade e alcance espiritual também, como pode ser que justamente nós vamos poder captar a luz essencial, divina, infinita e ilimitada. Isso que nos esclarece, responde o Alter Rebbe agora, Velazé Natan Akadosh Baruch Hu leIsrael et haTorah, shenikret Oz veKoach, וכמאמר רבותינו ז"ל, שהקדוש ברוך הוא נותן כוח בצדיקים, לקבל שכרם לעתיד לבוא, שלא יתבטלו במציאות ממש, באור השם הנגלה לעתיד בלי שום לבוש. Traduzindo, por isso, Santíssimo Bendito seja, deu a Israel a Torá, exatamente para viabilizar esse objetivo, esse propósito de Deus, de fazer a essência divina, infinita e ilimitada se revelar no plano mais baixo e inferior, no meio da matéria, do físico, do corpóreo, etc. Exatamente foi por isso e para isso que Deus deu a Israel a Torá, que a Torá é denominada força pela escritura. A Torá é chamada de força e vigor, com base naquilo que consta em Provérbios, e também é chamada de poder pelos nossos sábios, Hashem Oz Leamoit, que Deus concede força e vigor ao seu povo. Então se fala que essa força, esse poder, significa a Torá. Por que a Torá é chamada de força e poder? Por que a Torá é um instrumento, uma ferramenta tão poderosa? Não é algo que dá tanta força, pois ela nos dá a capacidade de suportar a revelação não filtrada de Deus. O que viabiliza essa revelação intensa, o que propicia que a essência de Deus possa ser captada por criaturas de carne e osso como nós, com todas as nossas limitações e fraquezas, é justamente a Torá. Por isso, se fala que é a Torá que nos dá a força de, por assim dizer, resistir a essa revelação, sem nos anularmos, sem nos cancelarmos totalmente, como ocorre ou como ocorreria com as criaturas superiores nos mundos mais elevados. Conforme o ensinamento dos nossos sábios de abençoada memória, Deus concede poder aos tzadikim, assim consta no Talmud em Sanhedrin, que Deus concede poder aos tzadikim para receberem sua recompensa no futuro, de modo que não sejam completamente obliterados pela luz de Deus, que no futuro será revelada sem nenhum filtro. Então, de fato, assim consta que os próprios tzadikim, os justos elevados que realizaram boas ações, façanhas fabulosas em termos espirituais aqui em vida, eles merecem uma grande recompensa. Essa recompensa é uma revelação divina intensa para eles, mas o que vai possibilitar que eles possam absorver e captar essa revelação maior sem isso lhes anular por completo? Eles precisam de uma força, um poder especial. De onde é proveniente essa força? Então se fala de fato que Deus irá dar essa força aos tzadikim no futuro, para eles poderem absorver e captar essa revelação divina sem se anularem, sem se cancelarem. E essa força é dada aos tzadikim por intermédio da Torá, ou seja, é a Torá que nos fortalece
fortalece, que nos revigora, possibilitando que a gente possa permanecer vivos, existentes diante dessa revelação divina infinita, magnífica e ilimitada. Portanto, é a Torá que nos dá força e vigor para que possamos receber, captar e absorver essa luz sem nos anularmos por completo, sem cancelar nossa existência. Isso é o que se fala, que o próprio Deus dá força aos tzadikim para eles poderem receber a recompensa, toda a recompensa que lhes é devida. E a necessidade deles serem dotados de uma força ou capacitação especial para receberem a recompensa é nesse sentido, que essa recompensa é tão magnífica, uma revelação divina tão sublime, para que eles não se anulem e se cancelem por completo diante disso, porque na verdade aqui há um paradoxo, como já falamos, Deus é uno e único, e esse é o conceito de unicidade de Deus. Portanto, tudo aquilo que se considera algo à parte não é capaz de captar a unicidade de Deus. Por isso, quando a unicidade de Deus está manifesta, está revelada, o resto se anula, se cancela, porque ele é um e único, e não há nada mais além dele. Portanto, ele nos fala exatamente para poder conciliar. Aqui não é só essa dificuldade, esse obstáculo, é uma coisa na verdade intransponível, mas para poder conciliar essa situação, ou seja, que a criatura ou a alma exista dentro da sua identidade, que ela se sinta a criatura e mesmo assim possa captar e absorver a unicidade de Deus. Então ela precisa de uma força especial que Deus lhe conceda, e é o que Deus faz para os tzadikim por intermédio da Torá. E aquilo que nós já vimos também, que quando havia a revelação divina no Monte Sinai, a revelação era tão intensa que eles faleciam naquele momento, e foi necessário Deus ressuscitá-los. E se fala que ele ressuscitou todos os judeus no Monte Sinai, quando eles entravam em transe ao ouvir cada palavra divina, ao sentir essa revelação, como nós vamos ver a seguir adiante, ele os ressuscitava através do orvalho da Torá. Mas aqui também tem o mesmo significado, que é a Torá que dá essa força para, na verdade, Deus, ele concede essa força através da Torá. Através da Torá, isso nos habilita, nos capacita a poder captar essa luz divina essencial, transcendental. Então, isso que continua o Alter Rebbe nos dizendo, que como vai acontecer no futuro, conforme consta nas profecias, assim Isaías 30, que dichtiv velo ikanef od morecha, perush shelo itkase mimcha bekanaf ulevush vehayu einecha rot et morecha, como está escrito, teu divino mestre não mais estará envolto, ele não estará encoberto, ou seja, isso se refere a Deus, isto é, não mais se ocultará de você com um manto ou filtro, mas sim, quando o Mashiach chegar, a divindade vai estar explícita, e teus olhos verão teu mestre aqui se refere a Deus, ou como encontramos lá também em Isaías, um outro versículo que diz, Urtiv ki ain be'ain iru, pois verão Deus olhos nos olhos, vamos poder captar divindade de forma explícita, como olho por olho no olho. E também como encontramos, isso está em Isaías 52, mais tarde em Isaías 50 encontramos mais um versículo que nos diz a respeito dessa era messiânica, desse tempo futuro, Uchtiv lo yelecha od hashemesh leor yomam, ki Hashem yel vegomer, ki Hashem yelecha leor olam vegomer. Também há o versículo que nos fala, o sol não mais será tua luz durante o dia, porque Deus será a luz eterna para ti, você nem precisará da luz do sol, porque Deus irá iluminar tua vida, Deus irá se revelar para todos nós de uma forma explícita, evidente, né? De tal maneira que você nem precise mais, não só de luz artificial, nem da luz natural do astro solar. De qualquer maneira, todos esses versículos, eles aludem a essa revelação divina que vai ocorrer no futuro, quando Deus não irá mais se cobrir com mantos, com qualquer tipo de encobrimento, e vai ser possibilitado a nós, os tzadikim, etc., captar divindade até a olho nu, até dentro da nossa existência carnal.
Ele nos diz que isso é o que vai acontecer, nós vamos chegar a esse estado de espiritualidade e de elevação no futuro, que esperamos muito em breve, que nisso, na verdade, consiste o objetivo final de toda a criação, de toda a existência. ונודע שימות המשיח ובפרט כשיחיו המתים הם תכלית ושלמות בריאת עולם הזה שלכך נברא מתחילתו. É sabido que o propósito supremo e absoluto da criação deste mundo é chegar a esse estado, é chegar a esse nível. A razão pela qual ele foi originalmente criado o nosso universo é justamente chegar nesse ponto, nesse estado, a era messiânica, e de forma mais específica, particularmente a época em que os mortos serão ressuscitados depois do desencadeamento da era messiânica. E aqui nós temos mais um acréscimo do Alter Rebbe, o Agarrá, que aqui ele acrescenta que na realidade, quando nós falamos que o objetivo da criação é, através do nosso trabalho, chegar a essa revelação máxima de Deus, na realidade aqui ele acrescenta uma nuance, um detalhe de que isso ainda não se constitui numa recompensa. O Alter Rebbe vai nos dizer que isso é uma consequência natural, extensiva do nosso trabalho espiritual. Recompensa significa que nós pagamos e damos algo adicional para a pessoa pelo seu trabalho em recompensa aos seus esforços, etc. Não? Mas aqui ele nos diz, uma vez que o objetivo de toda a criação é chegar a essa revelação através do nosso trabalho, então quando nós trabalhamos apropriadamente, quando nós nos dedicamos nossos esforços e nossa energia a esse serviço espiritual, então nisso consiste o trabalho, e de forma natural isso vai trazer e atrair essa revelação. Isso é o que o Alter Rebbe nos acrescenta aqui, Bekabalat Sachar Ikaro Be'elef Ashvi'i, como Shkatu Belikutei Torah Me'arizal. Ele nos fala aqui que o recebimento da recompensa, o principal, essencial dele, vai acontecer desse recebimento, dessa recompensa no 7º milênio, conforme descrito nos escritos luriânicos do cabalista Rabbi Yitzhak Luria. Portanto, o Alter Rebbe nos fala que a era messiânica e mesmo a época da ressurreição dos mortos ainda não se constituem no período de recebimento da recompensa. Já vai haver revelação divina, mas isso como consequência natural, como extensão, algo derivado do nosso serviço e trabalho, enquanto que a recompensa divina, por tudo isso, fica reservada mais para aquele plano, para aquela era que é chamada o 7º milênio.